Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Lamin. Peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos assiste também pelo canal do YouTube, no YouTube, canal da comunidade, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilhe também, o link nos grupos que vocês fazem parte, compartilhe com seus familiares, para que a gente consiga, chegar ao máximo de pessoas, para que as pessoas sejam despertadas para esse estudo bíblico, para a leitura da palavra. Peço também que você pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, já deixa aí do lado aí e vamos participar desse estudo bíblico, que Deus sempre nos ilumine, nos dê a graça, de termos amor, de termos zelo pela palavra de Deus. Tomar o Espírito Santo, pelo sinal de Santa Cruz, tivemos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nós, toma conta de todo o nosso dia, iluminai a nossa mente, dai-nos sabedoria, discernimento e conduz os nossos passos sempre guiados por tua palavra. Amém. Estaremos lendo hoje o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, no discurso escatológico. Escatologia, escatológico, é o estudo das últimas coisas, referente à morte, referente ao purgatório, ao inferno, e também referente ao céu, e referente à segunda vinda de Cristo. Escatologia, ele estuda essas últimas coisas, esses últimos acontecimentos. Jesus saiu do templo e, como se afastava dos discípulos, o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhe: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram perguntar-lhe em particular: Diz-nos quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e o fim desta época? Jesus aqui ele vai começar um discurso para os discípulos, falando sobre duas realidades. Uma é a queda de Jerusalém, o fim de Jerusalém, como uma cidade, queda do templo, e aqui ele até cita que não vai restar pedra sobre pedra do templo de Jerusalém, como de fato aconteceu por volta do ano 70, e também vai falar da sua segunda vinda, do fim dos tempos. Princípio das dores. Jesus respondeu: Atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: O Cristo sou eu, e enganarão a muitos. À vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado, para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, terremotos, e em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. Serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este é o Evangelho do Reino. Será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, e então virá o fim. Jesus diz aqui que virão muitos em seu nome. Antes do ano 70, verdadeiramente surgiram muitos aventureiros, se passando por Cristo, Mas, como o próprio Jesus disse, eram falsos messias, falsos cristos. E aí ele vai dizer que haverá guerras, rumores de guerra, haverá fome,
vocês serão odiados por causa do meu nome. E tudo isso aconteceu em Jerusalém, principalmente na época de Nero, que tocou fogo em Roma, e aí colocou a culpa dos cristãos, e muitos cristãos, né, entregaram os outros com medo de serem mortos, e por conta dessas traições, o amor de muitos se esfriou, e foi uma época muito difícil, né? E Jesus também diz para a nossa época, que nós seremos odiados pelo mundo. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que o mundo vai nos amar, que o mundo vai nos aceitar, porque o mundo prega a tolerância, mas que na verdade eles não querem a tolerância a respeito da cristiandade. Eles querem que nós aceitemos tudo, mas eles não nos aceitam, certo? Porque o próprio Jesus já disse, né? O mundo irá nos odiar. Então, que nós possamos fazer como Jesus disse, perseverar até o fim. Perseguições nós teremos. Aquele que verdadeiramente é cristão, ele vai sofrer perseguição. Ele vai sofrer brincadeiras, piadas, né? Vai sofrer, sempre foi assim e sempre vai ser. E aí diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo, né? Verdadeiramente, antes da queda de Jerusalém, o evangelho já tinha sido pregado em quase todo o reino o reino romano, né? O Império Romano. A grande tribulação de Jerusalém, versículo 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, e aqueles que estiverem no terraço, não desçam para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. E aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Jesus está falando aqui, certo? Que irão aparecer falsos cristos e falsos profetas, mas que nós não ouçamos, né? Que nós não sejamos enganados com seus prodígios por aquilo que eles farão, mas que possamos ter certeza de quem é o Cristo que nós acreditamos desde o início. Deus diz que vai ter uma grande tribulação, né? Nessa época aqui da destruição de Jerusalém, houve uma grande tribulação. E ele já avisava, quando vocês virem a abominação da desolação, entender, né, e fugir. Aqui ele se referia às tropas romanas, né, em Jerusalém, na cidade santa. Quando o pessoal visse aquelas tropas romanas, que eles já entendessem que o fim de Jerusalém estava próximo e que era para eles fugir da cidade. A vinda do Filho do Homem será manifesta. Versículo 26. Se, portanto, vos disserem, ele no deserto, não vades até lá, ele em lugares retirados, não creiais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Muitos vão dizer, aqui está a verdadeira salvação, está aqui o Cristo, né? Está aqui o Messias, Jesus voltou, ele está aqui no deserto e tal. Jesus disse, não, quando ele retornar, todos saberão. A primeira vinda de Cristo foi discreta, só foi testemunhada por Maria, né? Depois que se achegaram os pastorinhos, José, depois vieram os 3 reis magos, e foi uma vinda discreta, poucas testemunhas, e de forma humilde. Mas a segunda vinda de Cristo, todos saberão que Cristo está presente, né? Que
que é o Cristo que está ali. Todos irão ver. Jesus diz, né, que compara ao relâmpago. Quando o relâmpago acontece, todos nós vemos, né, que ele ilumina todas as coisas. Do mesmo jeito acontecerá na segunda vinda de Cristo. Jesus vai dizer que, assim como onde tem um corpo, né, um cadáver, os abutres estão. Mesmo no deserto, os abutres voam, eles acham os cadáveres. Né? Do mesmo jeito será na sua vinda. Todos vão achar Jesus. Não vai ficar, Jesus apareceu e eu não vi. Não, todos iremos ver Jesus. Certo? Parábola da figueira, versículo 32. Aprendei da figueira essa parábola. Quando seus ramos se tornam tenros e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Jesus falava que essa geração não iria passar sem que isso aconteça. Certo? Ele está falando da destruição de Jerusalém, que aquela geração lá presenciou, que foi por volta do ano 70, foi no ano 70, aliás. Né? E aí ele disse que nem o Filho, ninguém saberia, só o Pai. Quando Jesus veio para a terra, ele recebeu do Pai tudo aquilo que era necessário para a sua missão. Então, quanto filho aqui na terra, ele foi-lhe tirado, né, essa parte do entendimento, porque não é necessário para a sua missão. E muitos de nós hoje nos afobamos, né, querendo saber, para quando é que vai ser a segunda vinda de Cristo e tal. Ao invés de nos prepararmos, né, começamos a fazer especulações, a procurar profecias, procurar isso, procurar aquilo. Jesus disse, não, vocês devem perseverar e esperar. Pronto. É isso que nos cabe, certo? Vigiar para não ser surpreendido. Versículo 37. Nos dias de Noé, como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia em que dia vem o vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigia viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também, ficai atentos e preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Certo? Jesus aqui está nos exortando para que a gente vigie e persevere. Vigiai e ficai atento esperando a vinda de Cristo, porque nós não sabemos quando Jesus irá retornar. Ele diz que ele virá numa hora que nós não estivermos esperando. Então, para que nós possamos estar sempre vigilantes nessa espera dessa vinda de Cristo, que nós não adormeçamos na fé, que nós não deixamos de fazer as nossas obras, as obras de Deus, para que, Cristo vai demorar, quando eu ficar velho eu me arrependo, quando eu ficar velho eu vou para a igreja, depois eu me converto, depois eu procuro fazer outras coisas. Não, Jesus está dizendo para que a gente a todo instante esteja atento, servindo e fazendo as obras que o Senhor nos ensinou, para que o dia da vinda de Cristo não nos surpreenda, assim como aquele dilúvio surpreendeu os habitantes da terra no dia do dilúvio, na época de Noé. Parábola do mordomo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe alimento em tempo oportuno?
Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele constituirá sobre os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, comer e beber em companhia dos beberrões, e o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada, ele o partirá ao meio e lhe destinará em seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando aqui principalmente para aqueles que são constituídos de autoridade, né? Para aqueles que estão à frente do povo de Deus. Se eles se beneficiar do rebanho, né? Começar a beber, o que vai dizer, né? E a maltratar aqueles de quem eles deviam cuidar, quando Jesus retornar, ele irá partir no meio, né? E jogar ele lá onde tiver choro e ranger de dente, né? Que nós bem conhecemos como o inferno. Certo? Então, o Senhor vem nos ensinar que nós devemos ficar atentos, vigilantes, esperando a sua vinda, porque nós não sabemos quando Jesus virá, mas os sinais já estão por aí, né? A gente pode perceber os sinais que Jesus deu, ele deu um pouco genérico, assim que possamos dizer, porque em todas as épocas houve fome, em todas as épocas houve perseguição dos cristãos, para que nós também estejamos atentos em toda a época, né? Nós nunca vacilemos nessa espera, nessa vinda de Cristo, certo? Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai tentando responder. Obrigado a vocês. Deus nos abençoe e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.